E pessoal, bom dia. Dando continuidade ao vídeo anterior, em que nós iniciamos o estudo da gratuidade da justiça, eu já proponho para análise uma primeira questão. E qual é ela? Será que as multas processuais impostas pelo juiz ou pelo tribunal estão compreendidas pela gratuidade da justiça? Em outras palavras, será que, condenado ao pagamento de uma multa processual, o beneficiário da justiça gratuita terá a obrigação de pagá-la? A resposta é positiva, pois o parágrafo 4º do artigo 98 prevê categoricamente que as multas processuais impostas pelo juiz ou tribunal não estão compreendidas pela justiça gratuita. Aliás, ao meu ver, o artigo 98 sequer necessitaria desse parágrafo 4º. Isso porque, no parágrafo 1º, o artigo 98 relaciona em 9 incisos quais são as verbas compreendidas pela justiça gratuita. E dentre elas não estão as multas processuais. E nem poderiam estar, né? Por quê? Porque as multas processuais têm natureza de sanção. Elas são punições, penalidades impostas em razão de um ilícito processual. E como penalidades que são, essas multas não se encaixam no conceito de custas, de despesas processuais e muito menos honorários advocatícios. E por essa razão, a parte, mesmo beneficiária pela justiça gratuita, deverá pagar a multa que lhe for imposta. Entenderam? Bem, assentada essa questão, eu já proponho a seguinte indagação para nós pensarmos a respeito do assunto. E qual é? Qual é a extensão da gratuidade da justiça? Ou, em outras palavras, o que compreende, quais atos processuais estão compreendidos pela justiça gratuita? Perfeito? O CPC prevê 5 possibilidades. E quais são elas? Primeira, a justiça gratuita pode compreender a prática de um único ato do processo. Segunda possibilidade, a justiça gratuita pode abranger a prática de alguns atos processuais. Terceira alternativa, a justiça gratuita pode compreender todos os atos do processo. Quarta possibilidade, esse benefício pode se limitar a uma redução do percentual das despesas processuais que a parte é obrigada a adiantar. Quinta possibilidade, a gratuidade da justiça pode se limitar a um parcelamento das despesas processuais que a lei obriga sejam adiantadas pela parte. E por que nós temos essas 5 alternativas? Porque a hipossuficiência econômica da parte pode ser completa e levá-la a uma impossibilidade absoluta de pagar toda e qualquer despesa processual. Neste caso, o juiz ou tribunal deferirá a justiça gratuita compreendendo todos os atos do processo. Mas pode acontecer, por exemplo, de a parte não reunir recursos para pagar as despesas com a prática de apenas um ou outro ato daquele processo. E por isso, a gratuidade da justiça será deferida pelo juiz ou tribunal apenas compreendendo aquele ou aqueles atos do processo que a parte não consegue remunerar. Entenderam? Portanto, o CPC lida com todas as possibilidades de a hipossuficiência econômica ser parcial ou dessa hipossuficiência econômica ser plena. E o juiz ou tribunal adequará o benefício da gratuidade da justiça às limitações financeiras que a parte apresenta dentro do processo. Legal? Muito bom. Mas aí vamos lá à terceira questão. E a pergunta que fica agora é a seguinte: quando requerer no processo o benefício da gratuidade da justiça? Tá? O Código vai dizer, num primeiro momento, o seguinte: a gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial,
na contestação, na petição com a qual o terceiro ingressa no processo, ou mesmo nos recursos. Portanto, temos aí 4 possibilidades. Vamos repeti-las? Na petição inicial, na contestação, na petição com que o terceiro postula o seu ingresso no processo e nos recursos. Tá? Mas veja, pode acontecer de a hipossuficiência ou a limitação financeira se apresentar para a parte após ela haver praticado esses atos processuais. Por exemplo, após ela haver apresentado a petição inicial, após a apresentação da contestação, ou mesmo depois da interposição de um determinado recurso. Neste caso, como que se postula a justiça gratuita? O CPC possui um dispositivo subsidiário àquele que eu já mencionei. E qual é esse dispositivo? Ele vai dizer o seguinte: se a hipossuficiência econômica surgir após a primeira manifestação da parte naquela instância, basta que ela apresente ao juiz ou ao tribunal uma simples petição requerendo a gratuidade da justiça. Vamos a um exemplo? Imagine que o autor já tenha lá distribuído a sua petição inicial e que, depois dela, por algum motivo, ele se torne hipossuficiente econômico e perca as condições financeiras que antes possuía de remunerar as despesas processuais. Como ele procederá? Ora, o Código previu, basta que ele apresente ao juiz uma simples petição requerendo a gratuidade da justiça. Um segundo exemplo, vamos imaginar agora que o réu interponha uma apelação contra a sentença e que depois da interposição da apelação surja a sua hipossuficiência financeira. Como que ele deve proceder se já apresentou o recurso? Ora, a resposta é a mesma. Basta que ele apresente ao relator daquele recurso uma simples petição postulando a concessão da justiça gratuita. Entenderam? Por que deve ser assim? Porque a hipossuficiência econômica pode surgir a qualquer momento dentro do processo. Enquanto ele tramita no primeiro grau de jurisdição, ou quando ele já está em segunda instância, na pendência de recursos. E por isso, se ela se apresenta após a petição inicial, após a contestação, após a petição com que terceiro postula o seu ingresso no processo, ou mesmo depois da interposição do recurso, a parte precisa ter uma oportunidade processual para requerer a concessão da justiça gratuita. Entenderam? Bem, com a análise dessas questões, eu encerro o segundo vídeo relacionado à justiça gratuita. E na sequência vou postar outros, até que a gente consiga completar o exame dessa matéria. Obrigado pela atenção, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí o seu like e apresentem, em caso de dúvida, seus questionamentos que a gente vai procurar atender a todos. Um abraço.